Olá, sejam bem-vindos ao GRC 360 Graus, o primeiro podcast angolano sobre governação corporativa, risco e compliance. Eu chamo-me Nadia Feijó e vou estar aqui convosco hoje e um convidado muito especial a falar sobre o beneficiário efetivo. Bom, beneficiário efetivo é um tema muito importante e precisa ser abordado tendo em conta o contexto político e econômico da nossa sociedade. E hoje temos um especialista para falar conosco sobre isso, esclarecer todas as dúvidas e transformar esse tema no mais acessível possível. Mas antes mesmo de passarmos a nossa conversa, eu gostaria de fazer menção aos nossos parceiros, que são eles o Hotel Intercontinental Miramar, a Nauabás, o Portal do TI, a NF Confojur e o Podcast Angola. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa. Eu vou aqui apresentar o nosso convidado, mas só em miúdos. Ele vai falar muito mais sobre ele, vai falar um pouquinho sobre a sua carreira e fazer uma apresentação mais completa. Temos aqui conosco o Dr. Osvaldo dos Santos, Osvaldo Pedro dos Santos, que é advogado especialista em branqueamento de capitais, e vamos conversar hoje sobre beneficiário efetivo. Dr. Osvaldo, seja bem-vindo ao GRC 360 Graus. Muito obrigado, Nádia, pelo convite e pela oportunidade de falarmos sobre temas que me apaixonam, se calhar cada vez mais interessam a nossa sociedade. Muito obrigado, nós é que agradecemos pela disponibilidade e por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco hoje. Bom, primeira pergunta. Vamos aqui começar. Qual é o conceito, né? Qual é a sua perspectiva? O que é que entende sobre governação corporativa, risco e compliance? Este programa é sobre governação corporativa, risco e compliance. Nós não podemos partir logo para o tema principal, né? Sem trazer aqui a perspectiva do nosso convidado sobre governação corporativa, risco e compliance. Então, qual é a sua opinião? Desde já referi que cada um desses temas está interligado entre si. Né? A governação corporativa, o risco, o compliance e depois o que vamos falar a seguir, que é o tema do beneficiário efetivo, são temas, passa aqui o pleonasmo, todos interligados. A governação corporativa nada mais do que a forma como as sociedades ou as pessoas coletivas, hoje podemos falar de pessoas coletivas no geral. Antes o tema começou com empresas, né? Pessoas coletivas de direito privado, sociedades comerciais, para sermos mais precisos, e hoje fala-se de governação corporativa de uma maneira mais abrangente, incluindo também entidades públicas, diferente de só empresas, de só sociedades comerciais. A forma como as pessoas coletivas são dirigidas, são governadas, são geridas. E quando falamos da gestão das pessoas coletivas, da gestão das empresas, colocam-se os outros dois temas. O tema da conformidade, compliance, e o tema do risco. A gestão deve sempre olhar para o risco. Cada entidade, cada sociedade comercial, cada pessoa coletiva, dependendo da atividade que desenvolve, está exposto a um determinado risco. Cada pessoa coletiva, toda a sociedade comercial deve cumprir regras, deve cumprir normas, deve seguir procedimentos. Então isso é a história do compliance. Pois. Daí termos dito que está tudo ligado. Significa que os gestores de pessoas coletivas devem avaliar o risco da sua atividade para conseguirem minimizar o impacto da verificação dessas situações de risco, e também devem cumprir procedimentos, devem cumprir normas, devem cumprir a legislação, seja do ponto de vista externo,
à pessoa coletiva. Sim. As normas jurídicas do Estado em que exercem a atividade sejam as normas internas. Regulamento interno, as normas de procedimento da própria sociedade ou da pessoa coletiva. Pois, essa questão das normas internas é muito importante, porque quando nós falamos sobre compliance, muitas pessoas ainda pensam que está intimamente relacionado apenas às normas externas, as normas emanadas pelos órgãos reguladores e pelo Estado de forma geral. Então, falar um pouquinho sobre essa questão das normas internas das organizações, em sede de compliance, governação corporativa e boa gestão das organizações, é extremamente importante. Com certeza, com certeza. As normas internas ajudam as sociedades a cumprirem o seu objeto social. As normas externas, vamos ficar aqui com essa terminologia, são aplicáveis e aplicadas a todas as entidades. Mas, ao nível da empresa, precisamos definir como é que nós caminhamos, como é que nós seguimos o nosso caminho, como é que nós fazemos para cumprirmos com o nosso objetivo, para cumprirmos com o nosso objeto social. Daí a importância dessas normas internas também. E do cumprimento das mesmas. Né? Pois, o cumprimento. Como uma pessoa que trabalha já tem alguma experiência no setor financeiro e na advocacia e trabalha com a conduta financeira, se podemos assim dizer, das organizações, como é que avalia qual é o grau de implementação do compliance, governação corporativa e das boas práticas corporativas nas organizações de forma geral? Este tema, falando aqui da nossa realidade, é muito novo ainda. E ainda está muito restrito a determinados setores. Compliance, ao contrário daquilo que nós temos pensado, não está virado exclusivamente às questões de branqueamento de capitais, muito menos ligado e virado para o setor financeiro. O compliance devia ser seguido, devia ser cumprido por todos nós, pela sociedade toda de maneira geral, pelas organizações todas, deviam ter normas, deviam seguir as regras de compliance, de conformidade, de cumprimento de normas, como dissemos, internas e externas. Agora, se pensarmos do ponto de vista mais ligado ao branqueamento de capitais, no fundo o tema do branqueamento de capitais é que impulsionou o início da aplicação das regras sobre compliance na nossa realidade. Antes ninguém quase que se preocupava com estes temas, principalmente as empresas nacionais. Podia-se ouvir uma ou outra coisa, mas era muito ligado às empresas que tivessem relação com empresas estrangeiras. Sim. E se formos pensar nessa perspectiva, hoje cada vez mais ganha força, cada vez mais percebemos e assistimos a empresas, a pessoas coletivas, a tentarem implementar sistemas, programas de compliance. Estamos numa fase inicial, mas as perspectivas têm-se mostrado boas. Conseguimos notar o crescimento da implementação dessas políticas de conformidade, destes programas de compliance, principalmente no setor financeiro, como disse, muito por conta dos temas ligados ao branqueamento de capitais, que acabam por ser exigências do ponto de vista internacional. Hoje temos esses programas de compliance em implementação, em execução em muitas das nossas sociedades comerciais e principalmente do ramo financeiro. Pois. E para muitas sociedades ainda tem o tema, até pensam em implementar os programas de compliance, em trabalhar com compliance, prestar atenção, mas tem o desafio
do conhecimento, né, da aplicabilidade dessas normas e como é que vão aplicar, como é que vão fazer. Então, existem empresas específicas para falar sobre isso e para ajudarem esses empresários na implementação dessas medidas e na implementação do compliance. E uma delas é a NF Confojur. Quem tiver a precisar de alguma ajuda, né, algum apoio, alguma consultoria para a implementação desses programas de compliance, pode sim contar com a NF Confojur, que nós vamos ajudar. E certamente existem algumas outras, né? No fim do dia, o que nós queremos é a implementação dessas boas práticas corporativas e que as empresas sigam todas as exigências, né? E contribuam para a construção de um ambiente de negócios mais saudável para todos. Bom, vamos dar sequência à nossa conversa e entrar efetivamente para o tema do beneficiário efetivo, que eu sei que é um tema que o Dr. Oswaldo gosta muito, que o Dr. Oswaldo gosta muito e vai se sentir muito mais à vontade. O tema do beneficiário efetivo, eu gostaria aqui de fazer, que fizesse uma espécie de direito comparado e nos apresentasse o conceito e a gênese, a ratio da criação desse conceito, né? Parece uma pergunta bem abrangente, mas vamos aqui falar em miudinhos e deixar que as pessoas que nos ouvem e nos assistem no YouTube, já agora, já subscreveram o canal, subscrevam o canal, né? Deixem aí o vosso like e ajudem-nos a crescer. Então, tenho que falar assim, em miudinhos, tudo muito simples, para que todo mundo perceba. O Vicente e o Ben têm que perceber. Se aqui nós percebermos, todo mundo vai perceber. Falar sobre beneficiário efetivo não é nada que seja complicado. São questões, aliás, muito simples e são muito importantes hoje, principalmente no que toca à prevenção e combate ao branqueamento de capitais. É importante também, do ponto de vista do fisco, termos de direito fiscal, também há essa necessidade, essa importância de se conhecer o beneficiário efetivo, o beneficiário último, mas isso tem ganhado cada vez mais força por conta da prevenção e combate ao branqueamento de capitais. E de onde é que isso surgiu? O branqueamento de capitais, enquanto crime em que os seus autores, os seus sujeitos tentam dissimular a origem ilícita de fundos, muitas vezes criavam estruturas para fugir ao escrutínio das autoridades competentes. Quando falamos de estrutura, estamos aqui a pensar, e daí a ligação também com a governação corporativa e com o risco de compliance, para fugirem desse escrutínio, criavam estruturas muito pesadas, de modo a esconderem os reais donos das empresas, os reais donos do dinheiro e dos ativos que muitas vezes eram usados, eram adquiridos de forma ilícita e inseridos ou incorporados no sistema financeiro. Vamos aqui pensar no indivíduo, uma pessoa singular, que seja sócio de uma empresa, e que crie, por via da sua empresa, uma segunda, uma terceira, uma quarta empresa, e estas servirem então como instrumento para a lavagem de dinheiro. Está vendo? Se as empresas, até chegarmos ao dono da última empresa, dona de todas as outras, seria muito difícil saber quem é de facto, que entre aspas, o criminoso, não é? O indivíduo que pratica os atos ilícitos. E no limite, aqueles que são usados, são instrumentalizados, acabavam por ser os penalizados. Mas hoje, com o branqueamento de capitais, com o tema da prevenção e combate ao branqueamento de capitais, nós queremos ir além disso. Queremos
responsabilizar os reais responsáveis. Por isso é que vamos atrás do beneficiário último. Vamos ver aqui um exemplo. E a nossa sociedade Eu acho que os exemplos são bons, é que o pessoal aqui está com cara de paisagem, né? Então. É fértil nesse tipo de situações. Já ouvimos falar das procurações irrevogáveis. Há muitas procurações irrevogáveis. Há indivíduos que são donos de empresa, mas não são sócios formais dessas empresas. Ok? Então, se estivermos a investigar uma determinada empresa, o nosso foco será a empresa, a pessoa coletiva e os seus sócios formais. Ok? Mas depois deixamos de fora aqueles que de facto beneficiam daquilo que a empresa gera, que é o indivíduo que tem uma procuração irrevogável. Para efeitos legais, não é dono da empresa, mas em termos de benefícios, em termos de ganhos, é o indivíduo que recebe, é o indivíduo que fica com as benesses dessa empresa. Quando nós falamos de beneficiário efetivo, ir atrás do beneficiário efetivo, no fundo é ir atrás daquele que de facto beneficia daquilo que a empresa gera. E percebeu-se isso. As pessoas singulares perceberam que podiam criar essas estruturas complicadas e a responsabilização ficaria pelo que existe formalmente. Daí termos de ir atrás do beneficiário efetivo. E é o que hoje a legislação e as boas práticas internacionais nos aconselham. Quando estivermos a investigar determinada empresa, devemos olhar para a empresa em si, para os seus sócios, mas também para aqueles que beneficiam diretamente ou indiretamente dessas empresas. E novamente, quando falamos de beneficiários efetivos, devemos ter consciência que estamos a falar de pessoas singulares, pessoas físicas. O beneficiário efetivo há de ser sempre um Osvaldo ou uma Nádia, e nunca uma NF, por exemplo. Okay. É importante deixar aqui essa nota porque ainda há espaço, né, há margem para confundirmos se o beneficiário efetivo pode ser uma empresa ou uma pessoa singular. Então, deixar aqui bem claro, o beneficiário efetivo é sempre uma pessoa singular, não uma sociedade comercial. Exatamente. Outra coisa que precisamos deixar claríssimo é que o beneficiário efetivo não tem que ser sócio da empresa. Não tem que necessariamente ser sócio. Já falámos do tema das procurações irrevogáveis, mas também pode não existir procuração irrevogável. Há situações, e nós cada vez mais vamos caminhar para isso, nos países em que o mercado de capitais está desenvolvido, as bolsas estão desenvolvidas, muitas vezes o beneficiário efetivo acabam por ser os administradores, os gestores das empresas. Sim. Por quê? Porque o capital das empresas está de tal forma disperso que quase ninguém consegue ter poder, os acionistas, né? Quase nenhum deles consegue ter poder sobre a empresa. Quem tem esse poder são os gestores da empresa. Então, tudo o que eles fazem pode ser para benefício próprio. E quando estivermos à procura do beneficiário efetivo, o beneficiário efetivo eventualmente poderá ser o gestor, o administrador da empresa. O beneficiário efetivo também pode ser, imaginem, num fundo, as pessoas que no fim beneficiam daquilo que o fundo faz. E nem sempre são sócios ou investidores desse fundo. Tá, eu já trouxe aqui o tema, o fundo. Fundo. O que é um fundo, né? Para ficar bem mais claro, né? No caso, queria falar sobre fundos de investimento. O que é um fundo? Fundos de investimento. Pronto. Isso é perguntar a especialistas em fundos de
de investimento. Mas os fundos, no fundo, os fundos são entidades ou pessoas coletivas em que pessoas singulares ou outras empresas investem recursos com vista a, como é que eu digo, a obter depois benefícios, não é? E é sobre esses fundos que nós aqui nos referimos. Falamos de fundo, falamos de pessoas coletivas de uma maneira geral, para não estarmos a ir ao fundo dos fundos. Pois. Depois fica sempre mais complicado. Bom, nas outras realidades, né, especificamente na Europa, já existe um registro central do beneficiário efetivo, onde todas as pessoas coletivas vão para lá e colocam alguma informação sobre os acionistas, essas informações essenciais. Aqui para a nossa realidade, né, para a nossa sociedade, já existe alguma entidade parecida ou se precisamos saber sobre alguma informação de uma sociedade, temos necessariamente que recorrer ao Diário da República, à certidão comercial. Tem alguma plataforma assim parecida com essa que existe em Portugal? Vamos antes de chegarmos ao ponto, pois. Fazendo aqui a distinção novamente entre beneficiário efetivo e acionistas. Mas eu também gostaria de dar nota que ser beneficiário efetivo de uma organização não é necessariamente uma coisa má. Não é mau ser o beneficiário efetivo de uma organização, porque quando se fala de beneficiário efetivo, pensa-se logo em branqueamento de capitais e as pessoas querem fugir. Não é mau. Quem me dera ser beneficiário efetivo de umas tantas organizações. Então pode continuar, doutora João. O tema aqui é de ser sempre a legalidade ou não, a ilicitude ou Sim. não dos atos que se praticam. Não é? Sim. Então, voltando ao tema do beneficiário efetivo e do registro, conforme colocou, temos que distinguir primeiro o beneficiário efetivo dos acionistas. Sim. E referi-me que, relativamente aos acionistas de pessoas coletivas, nós temos já implementados mecanismos que nos permitem, se calhar com alguma facilidade, saber quem são os sócios de pessoas coletivas em Angola. Principalmente para as sociedades por cotas. Não é? Quando se tratam de sociedades anónimas, a realidade é diferente, mas para saber acerca de sócios de pessoas coletivas, acho que facilmente conseguimos acessar as bases de dados do Ministério da Justiça e consegue-se saber. Consegue-se facilmente, doutora João? Facilmente. E por cá a exigência de registro destas pessoas. Quando se vai constituir uma sociedade, tira-se nota dos acionistas ou dos sócios e também dos órgãos sociais. A preocupação aqui está muito voltada ao beneficiário efetivo, porque quando, como dissemos no início, o beneficiário efetivo é alguém não formal. Pode ser não formal, não precisamos de formalizar o beneficiário efetivo. Okay? A Nádia, a qualquer momento, pode ser beneficiária efetiva de uma pessoa coletiva da qual não faça parte, como acionista, como gestora, e acabar sendo beneficiário efetivo. Então, daí esta preocupação, Sim. Esta possibilidade de não formalização do beneficiário efetivo. Para fazer face a isso, e muito em função daquilo que as boas práticas e principalmente o GAFI definiu, não é? O GAFI, as recomendações do GAFI aconselhavam aos países a, por exemplo, conhecer o beneficiário efetivo. Falou aqui da Lei 520. Se formos olhar para a Lei 520 e olhar para as obrigações das entidades sujeitas, reparamos que elas têm o dever de identificar os gestores, os acionistas e o beneficiário efetivo. Sim. Identificar o gestor
e o acionista é fácil, estão registados, a dificuldade prende-se com o beneficiário efetivo. Daí, alguns países terem adotado este mecanismo de registro do beneficiário efetivo, muito de modo a cumprir com as recomendações do GAFI. E o nosso país, já que referimos que o nosso percurso no que toca à lavagem de dinheiro ainda é muito recente, mas nós estamos já se iniciou no país um processo com vista à criação de mecanismos à semelhança do que acontece noutras realidades. De podermos, com alguma facilidade, com celeridade, conseguirmos conhecer o beneficiário efetivo de pessoas coletivas, principalmente. Pessoas coletivas, conhecer o beneficiário efetivo de operações, de transações. O beneficiário efetivo pode ser de pessoas coletivas ou pessoas singulares também. Sim, sim. A Nádia pode estar aqui a fazer uma operação, uma transferência em nome de outra pessoa, ou que beneficie outra pessoa. Não é? Sim. Então, a Nádia, enquanto pessoa física, pode ter um beneficiário efetivo também, um beneficiário último. Pois. Então, Eu acho que isso torna muito difícil a vida dos compliance officers. Ter que conseguir encontrar todas essas informações à pessoa, à outra pessoa. Difícil é. Por isso é que temos que criar mecanismos para facilitar a vida aos compliance officers. E o mecanismo... No caso, seria uma plataforma. Exatamente, um deles é este. Criar-se uma base de dados do beneficiário efetivo. De modo que o compliance officer, quando precisasse, acessasse essa base de dados para conseguir perceber quem é o beneficiário efetivo. Pois. Isso depois aqui outros temas, porque esta base de dados, essa plataforma, por exemplo, não tem que ser exaustiva. Pois. E também porque o beneficiário efetivo pode mudar de um dia para o outro. Hoje pode ser um, amanhã poderá ser outro. Então, para início, precisamos definitivamente desta plataforma, mas ainda assim há de sempre ser necessário alguma sensibilidade na recolha da informação, na análise da informação, para se conseguir perceber quem de facto é o beneficiário efetivo. Depois tem aqui outra situação, está ligada à plataforma de registro do beneficiário efetivo. Poderá acontecer pessoas registarem-se enquanto beneficiários efetivos e no fundo não serem. Mas é preciso muita má fé. Isso não é compliance. Quando tivermos a plataforma, por favor, não se registrem se não forem beneficiários efetivos de nada. Pois, já estamos aqui a falar há algum tempo sobre beneficiário efetivo, já falamos sobre a lei, mas qual é o impacto real, né, na economia, impacto real no cidadão normal, na vida do cidadão normal que não percebe nada sobre esses temas de governação corporativa, risco, compliance, né? Como é que isso vai no fim do dia impactar a vida, as nossas vidas em sociedade? Pronto. Nós estamos aqui a falar de situações que muitas delas configuram crimes. Para além de configurarem crimes, ou os crimes que estas ações configuram, muitos deles prejudicam diretamente as sociedades. Podemos pensar aqui no crime de corrupção, no desvio de fundos públicos. Imagina fundos públicos que poderiam ser alocados à construção de escolas, poderiam ser alocados à construção de hospitais, poderiam ser alocados à construção de estradas, de modos, ou então à construção de redes de transporte de água e eletricidade. São todas coisas que beneficiam o cidadão diretamente. Né? E quando acontecem crimes destes e não se combatem,
não se penalizam, somos nós, cidadãos, que ficamos penalizados porque as escolas não são construídas, os hospitais não são construídos, as estradas não são construídas. Tudo o que tem a ver com os mecanismos de prevenção à prática do crime, com os mecanismos de combate ao crime, acabam por beneficiar diretamente os cidadãos, ainda que seja pela paz social. Pois. Muito obrigada, Dr. Osvaldo, pela disponibilidade. Foi uma conversa muito interessante. Espero que tenha sido também muito interessante para vocês que estão aí do outro lado e que tenham percebido realmente que estávamos aqui a tentar dizer. Claro, ainda existe muito mais a falar sobre beneficiário efetivo, mas está muito material disponível na internet, existe a legislação e podem sim analisar e estudar isso com muito mais profundidade. Queríamos aqui trazer umas bases e explicar, né, de forma mais democrática o essencial sobre o tema do beneficiário efetivo. Bom, estamos já quase a terminar. Eu gostaria aqui de perguntar ao Dr. Osvaldo, que é advogado, né, e acredito que tem muitos advogados, ou que temos muitos advogados aí a assistirem. Qual o segredo para uma carreira bem-sucedida na advocacia? Essa é a última pergunta. Ainda estou por descobrir. A sério? Ainda estou por descobrir. Estou atrás do sucesso também. Mas, de qualquer forma, qualquer um que queira ter sucesso deve trabalhar muito, esforçar-se, ser resiliente, como dizemos aí na rua, temos que correr atrás dos nossos objetivos. Se corrermos atrás daquilo que queremos, certamente vamos conseguir e vamos lá chegar, teremos sucesso. E os advogados também estão sujeitos às regras de compliance. Pois. Tem sede da Lei 520, né, que estávamos aqui a abordar durante o programa de hoje, também são sujeitos e também devem prestar atenção a essa questão do beneficiário efetivo, quando os seus constituintes forem ter com eles. Também vamos prestar atenção. Eu acho que vamos sim reservar um episódio, né, no podcast para falar sobre branqueamento de capitais, advocacia, os advogados, todas essas obrigações. Mas sim, a resiliência, o Dr. Osvaldo falou aqui e acho que é uma palavra que faz parte hoje do nosso dia a dia. Vamos ser resilientes, vamos prestar atenção ao que é certo, vamos ser compliance, vamos continuar a disseminar e a falar sobre esses temas: governação corporativa, risco e compliance. Já estamos no final, mas eu não posso me despedir sem falar dos nossos parceiros, que são eles: o Portal do TI, Podcast Angola, o Hotel Intercontinental Miramar e sim, a NF Confojur e a Nauabas. Muito obrigada, subscrevam o canal, fiquem atentos aos próximos episódios e até a próxima.